Olá, alunos! Hoje nós vamos para a aula 3, que vai falar da origem dos seres humanos. A origem dos seres humanos. Você já se perguntou de onde viemos? Existem muitas teorias e mitos que buscam explicar esse acontecimento, e hoje nós vamos tratar de alguns deles. Aqui nós vamos apresentar uma narrativa dos Pataxó, povos indígenas, em que apresentam um mito, uma fonte histórica oral, uma narrativa em que contam que a Terra ela era habitada por apenas animais, até cair uma gota de chuva do céu e fazer surgir um índio. Essa narrativa ela representa para essa sociedade indígena o surgimento da humanidade. Aqui nós vamos falar da teoria do criacionismo, que coloca Deus como o único responsável pela criação de tudo que existe. Essa teoria é defendida pela narrativa bíblica. Então, assim, nós vamos perceber que existem mitos, existe a teoria religiosa, com princípios religiosos, que é o criacionismo, e nós vamos também conhecer a teoria evolucionista, que é baseada em princípios científicos. Esse slide ele vai mostrar a teoria do evolucionismo, em que a ciência busca explicar a origem da vida. Os seres humanos, para essa teoria, os seres humanos eles passaram por transformações ao longo do tempo. Darwin, foi o responsável, um dos responsáveis por desenvolver essa teoria, em que coloca o ser humano como resultado da evolução pela seleção natural. Essa imagem, ela mostra a teoria evolucionista, em que o homem, ao longo do tempo, passa por um processo de evolução, de transformação e de adaptação ao meio. A teoria do evolucionismo, ela foi fundamental para o aprimoramento de estudos arqueológicos. Esses primatas foram conhecidos como hominídeos, onde evidencia que os mais antigos hominídeos foram os australopithecus. Essa imagem mostra a evolução do gênero Homo, que vai do Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, até o Homo sapiens sapiens. Homo habilis, eles apresentavam habilidades em fabricar utensílios de pedra lascada, mas que foram fundamentais para a caça e a coleta de frutos. Os Homo erectus, eles andavam na posição ereta, aprofundaram a produção de instrumentos como machado, e eles eram caçadores e coletores. Até chegar na espécie do Homo sapiens, que surgiu aproximadamente cerca de 150 mil anos atrás, na África, e se espalhou por todo o continente. Eles aprimoraram os instrumentos, sofisticaram esses instrumentos e desenvolveram uma linguagem de expressão artística da África para o mundo. Estudos comprovam que a América passou a ser povoada há cerca de 12 mil anos, quando grupos vindos da Ásia atravessaram o Estreito de Bering, atual Rússia e o Alasca. A primeira hipótese sobre a chegada desses homens na América foi pelo Estreito de Bering. Essa travessia ela ocorreu na última glaciação, onde o Estreito de Bering ficou coberto por gelo, unindo o continente americano e o asiático. Os mesmos estudos comprovam que esses grupos fizeram o trajeto a pé, provavelmente perseguindo grandes animais. Como viviam os primeiros seres humanos? Aqui nós vamos falar de dois períodos da pré-história, o Paleolítico e o Neolítico. No Paleolítico, período também conhecido como Pedra Lascada, esses grupos viviam em pequenos grupos, viviam da caça, da coleta de frutos, viviam em cavernas e eles eram nômades, isto é, não tinham moradia fixa, não criavam animais e não praticavam a agricultura. Então, pequenos grupos que moravam em cavernas e se deslocavam constantemente à procura da caça e da coleta de frutos. Nesse período, eles produziam armas com pedras lascadas
batiam umas pedras às outras e acrescentavam nesses instrumentos líticos outra matéria-prima, e esses objetos, esses instrumentos, eles auxiliavam na caça e na coleta de animais. Nesse período também ficou conhecido as pinturas rupestres, que eram gravuras que hoje facilitam o estudo em compreender como eles viviam. Aqui mostra um exemplo de uma pintura rupestre. Outro momento da pré-história foi o Neolítico, conhecido como período da pedra polida. Aqui, eles vão desenvolver técnicas de fabricar esses instrumentos. Então, assim, a pedra ela vai ser polida, ela vai ser a lança vai ser mais afiada. Eles vão criar machados, né? Eles vão desenvolver técnicas que vão aprimorar esses instrumentos que antes eram da pedra lascada. Além disso, eles vão fazer o uso do fogo para se aquecer, para cozinhar a carne e praticar a agricultura. O uso da agricultura foi fundamental para que esses povos deixassem de ser nômades. Eles vão parar para viver num único lugar, produzindo a agricultura e a criação de animais. Essa imagem mostra o processo de sedentarização desses povos no período neolítico. Então eles param, eles constroem moradias, eles praticam a agricultura e a criação de animais. Aqui apresenta a fabricação de cerâmica, né? A cerâmica ela foi fundamental para a produção de utensílios e a produção de panelas de cerâmicas que passaram a ser utilizadas para cozinhar a carne. Com todo esse desenvolvimento, essas criações, né, criações de instrumento, a sedentarização, parar para viver em um único lugar, a agricultura, o crescimento da população e constantemente o crescimento da produção agrícola, e agora a cerâmica, onde eles começam a criar utensílios para cozinhar, né, os alimentos, mas também para armazenar. E aí surge a necessidade de comercializar. Assim, essas comunidades do Neolítico, eles vão começar a trocar os seus excedentes. Por exemplo, uma aldeia tinha cevada e uma outra tinha excesso de trigo, então eles faziam essas trocas entre eles e acabava que cada aldeia conseguia se manter com diversos produtos agrícolas. Diante dessas transformações inseridas, né, ao surgimento do ser humano, né, e ao seu processo de evolução e de transformação, vão começar a surgir as primeiras cidades, né? Essas cidades, elas vão estar sempre presentes em áreas férteis, às margens de rios muito importantes da história antiga, como o Rio Nilo, Tigre e Eufrates, tá bom? Essas sociedades antigas, o Egito, a Mesopotâmia, a China, a Índia, elas vão ser vistas nas próximas aulas, e onde vão ser contextualizados cada sociedade a fim de compreender o modo de vida político, social e econômico de cada sociedade. A imagem aqui reflete o desenvolvimento, né, dessas sociedades, as produções agrícolas e basicamente a localização desses grupos às margens dos rios que favoreciam uma terra fértil e maior produtividade. Eles também descobriram os metais, como o cobre, o bronze e o ferro, que eram utilizados para a produção de estatuetas, enfeites e também para a produção de armas e escudos. Acredita-se que o primeiro rei vai surgir de um chefe de família ou um sacerdote muito importante naquele momento histórico. E sobre o desenvolvimento da escrita, acredita-se que foi por volta de 4.000 anos antes de Cristo, e pela necessidade de contabilizar os produtos que eram comercializados, os impostos arrecadados pelo rei. Uma atividade, eu vou propor um desafio para vocês, tá bom? Então, eu coloquei trabalhando com oficina.
Produzir um artefato lítico. O que é um artefato lítico? É um objeto de pedra ou outra matéria-prima que envolva a pedra e pedra lascada, né? Que é uma pedra batida na outra, que forme, né? Que tenha um formato de alguma ferramenta, algum instrumento para caça e para proteção. Tanto para a produção do artefato lítico como a representação de uma pintura rupestre, concluiu, tira uma foto e anexa na nossa plataforma, tá bom? Por hoje é só e até a próxima. Na próxima aula, nós vamos ver que não são apenas os documentos escritos que comprovam modos de vida em sociedades antigas.